A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Eu creio que todo ser humano almeja conhecer a Deus. Mesmo aquela pessoa que diz não crer em Deus, há na sua alma, no seu homem interior, um desejo de conhecer a Deus. Todos nós temos dentro de nós algo que clama pela presença do Pai. Há no ser humano um anseio profundo de conhecer, de ter um relacionamento com aquele que nos criou. Como já disse, aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que diz eu não creio em Deus, na verdade essa fala já é um clamor pela falta de relacionamento com Deus. Como ele não se relaciona, como ele não conhece a Deus, ele não sabe como se expressar. E se eu perguntasse aqui quem gostaria de conhecer a Deus, eu tenho certeza que todas as mãos se levantariam. Há um desejo na nossa alma, há um clamor, dizendo, Senhor, eu quero a Tua presença. Porque o ser humano, ele só é completo, só está pleno, quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida. Não existe nada no mundo que satisfaça. Não é a riqueza, não são os bens, não é uma família estruturada. Todas essas coisas são boas, mas nada completa o ser humano, a não ser Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que na antiguidade, ou na Bíblia, o nome de uma pessoa refletia quem ela era. O nome da pessoa já dizia quem ela era. E é impressionante porque a Bíblia ela vai falar de grandes homens de Deus. Quando fala de Sansão, o seu nome estava atrelado a quem ele seria, porque Deus já dava o nome da pessoa. E o seu nome será. Quando fala de Jesus Cristo, diz, e o seu nome será. Porque já havia um projeto e o nome da pessoa estava ligado a quem ele seria. O nome da pessoa dizia quem ela era. O nome da pessoa também dizia se no momento do nascimento trouxe alegria ou trouxe tristeza. O nome que a pessoa carregava indicava quem ela seria. Está compreendendo, irmão? Hoje as pessoas dão um nome porque acham bonito, né? Nome Lucas é bonito. Hoje está na moda Enzo. E vai os nomes, né? Mas Deus não trabalhava assim. Quando Ele dava o nome, aquele nome tinha um significado. O nome também podia ser mudado diante de uma circunstância, de um fator onde Deus se manifestou, ou de uma bênção, ou de uma desgraça, o nome da pessoa era mudado. Nós temos o exemplo de Abrão, que quando se encontra com Deus, Deus diz para ele, o teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Quando olha para Jacó, o Senhor diz, o teu nome não será mais Jacó, porque Jacó significava enganador, porque este menino nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo. Então eles entenderam que aquele menino queria usurpar o direito da primogenitura, e eles estavam certos, o menino realmente queria a bênção de Deus, e eles na sua simplicidade colocaram o nome de Jacó. Mas quando Deus se encontra com ele, e ele passa a noite lutando com o anjo, que na verdade é a pessoa do Senhor Jesus, quando está amanhecendo o dia,
o Senhor diz, me larga, porque a alva do dia já está brilhando, eu tenho que ir. E ele diz, não te largo, não te deixo, se não me abençoares. E o Senhor toca a sua coxa para que ele o solte. E diz para ele assim, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. O nome da pessoa sempre estava atrelado a quem ela seria. Se seria um rei ou um servo, se seria um sacerdote, se seria um escravo, o nome estava atrelado. Não é? Quando você vê Onésimo na Bíblia, fala de escravo. Estamos juntos, irmãos? E isso não é por acaso, isso está ligado à pessoa do nosso Deus. Deus, ele se dá a conhecer pelos seus nomes. Estamos juntos? Existem muitos nomes de Deus que nós poderíamos falar hoje aqui, mas nós vamos ir falando aos poucos. Eu creio que essa mensagem vai continuar hoje à noite e na quarta-feira. Então fica sossegado, quando chegar a hora eu vou terminar. Amém, irmãos? Então, a noite continua, quarta-feira continua, se Deus permitir. Estamos juntos, irmãos? Deus, ele se dá a conhecer pelos seus nomes. E quando a gente estuda a palavra, nós vamos encontrar mais de 70 nomes dados a Deus, ou que ele tem, ou títulos que ele usa. E esses nomes, esses títulos, cada um deles é um aspecto da sua personalidade, em que ele vai se manifestar para te ajudar, para te socorrer e para dar-se a conhecer ao seu povo. Quando Deus diz assim, ele é o Emanuel, significa que é Deus conosco. Deus está presente. Agora escuta bem o que eu vou dizer. O máximo que eu posso fazer por você é te dar o conhecimento dos nomes de Deus. E ainda que nós soubéssemos de cor e salteado todos os nomes de Deus, mas não tivéssemos a revelação do nome de Deus, não adianta de nada. Você só vai saber, isso significa isso, isso significa aquilo. Mas se Deus revelar para ti um de seus nomes, dentro daquele aspecto, você é mais que vencedor. Naquele nome, você é mais que vencedor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso e Ele está presente. Quem quer conhecer a Deus? Aleluia! Irmãos, quando eu tinha uns 15 anos, eu quis conhecer a Deus desesperadamente. Que eu vinha com aquele anseio, aquele desejo de conhecer a Deus. Mas me frustrei, porque eu quis obrigar a Deus a se revelar a mim. Falei, agora eu vou orar, agora eu vou clamar, e Deus vai se manifestar, e eu quero ver um anjo, e eu quero ouvir a voz de Deus. E eu comecei a clamar 10 horas da manhã, e era 5 horas da manhã do outro dia, e Deus não falou, e eu não vi, eu não ouvi. Aí eu falei, Deus não existe. Porque Deus, Ele se dará a conhecer, não por força nem por violência, porque como que você vai impor força contra Deus? Como que você vai querer exigir algo de Deus? Deus se dá a conhecer através do relacionamento de amor, de compreensão, de companheirismo e de paixão por Ele. Paixão pela presença dEle. Quando você desejar profundamente e começar a compreender que é no teu dia a dia, é no caminhar com Deus, é que Ele vai se dar a revelar. Irmãos, porque não tem como Deus se manifestar para nós, irmãos. Ele é grande demais, não tem como Ele chegar e pá. Não tem, irmãos. É uma coisa que não cabe na nossa cabeça quem é Deus. E no nosso relacionamento, nós vamos conhecendo pouquinho,
E no passar da eternidade, da eternidade, da eternidade, nunca conheceremos na totalidade o nosso Deus. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o Deus Elohim, o Deus Criador, esse Deus, Ele criou o tempo, Ele criou o espaço, Ele criou a matéria. Você já parou para pensar que em algum momento na eternidade existia só Deus? Em algum momento Ele estava na solidão, só Ele com Ele mesmo. Não existia nada, não existia o tempo, não existia espaço, não existia matéria. E de repente, não sei há quantos trilhões e trilhões de anos, Ele disse assim: vou criar o tempo. Só que o tempo está dentro dele, começo, meio e fim. Mas Ele não tem nem começo nem fim. Ele diz assim: vou criar a matéria. E não era porque Ele precisava da nossa adoração, não, é por puro amor. Puro amor, vou criar. E Deus cria coisas boas e maravilhosas. Eu vi um prato na rede social, assim, uma foto, arroz, pratão cheio de arroz, uns 3 ovos ali, e acho que uns 2 tomates ali picados em cima. Eu olhei e falei: meu Deus, como Deus é lindo. Deus só cria coisa boa. Tem gente que está me ouvindo aqui, mas a cabeça já está na carne que está assando, na carne que vai fazer. Deus só cria coisa boa, irmão. E Ele poderia ser mau, mas Ele é amor. E se você quer conhecer a Deus, entenda uma coisa: Ele quer se dar a conhecer a você. Aleluia.